Olá, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ferramenta retângulo e a ferramenta elipse, para que depois a gente possa ver a ferramenta polígono. Na ferramenta retângulo, vamos começar por ela. Tem duas opções na ferramenta retângulo. Se eu tocar aqui no triângulo, como a gente já tinha visto nas outras aulas. Eu tenho o retângulo e o retângulo de 3 pontos. Primeiro vamos ver o retângulo. Quando eu toco aqui e clico na ferramenta retângulo, imediatamente o mouse se transforma nessa cruzinha. Para eu desenhar um retângulo, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar com o botão pressionado. Quando chegar no tamanho que eu quero, eu largo e eu tenho então a ferramenta quadrado ou retângulo, dependendo daquilo que eu quis desenhar. Posso fazer e arrastar para qualquer lado, para cima, para baixo, ou para qualquer um dos lados, certo? Bom, no momento em que a gente tem um retângulo selecionado, e agora eu vou mudar para a ferramenta seleção, que é essa flechinha aqui. Se eu tenho um retângulo selecionado ou um quadrado, eu obtenho aqui em cima a barra de ferramentas condizente com o que eu tenho selecionado no documento. Aqui são as dimensões, ó. Aqui, então, esse retângulo tem 13 centímetros, 13,6, aqui eu tô em milímetros, né, mas tem 13,6 centímetros de largura, olha aqui, ó, de largura, por 10,2 de altura. Eu posso determinar o tamanho que eu quero, mexendo nessas dimensões aqui, nesses números aqui. Só para vocês saberem, isso aqui, x e y, é a posição que a figura está ocupando na minha folha. Só que a gente praticamente não vai utilizar. Então, eu quero, por exemplo, eu quero um retângulo que tenha 20 centímetros de largura. Eu vou colocar aqui 20, 200 milímetros, por 100, por 10 de altura. E dou Enter. Imediatamente, o meu retângulo se transforma e fica naquelas dimensões que eu escrevi ali. Observem aqui, ó, que esse cadeadinho está aberto. Quando ele está aberto, se eu mudar uma dimensão, por exemplo, se eu botar 300 aqui, ele vai ficar com 30 centímetros de largura e eu não vou alterar o comprimento, se eu não alterar. No momento em que eu fechei o cadeado, e é só clicar com o botão esquerdo, ó, eu vou bloquear a proporção. Quer dizer que se eu mexer na altura, imediatamente a largura vai ser alterada na mesma proporção. Olha aqui, a minha altura aqui é 100. Eu vou dobrar a altura. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Deixa eu tirar, deletar aqui. Deixar só esse que a gente está trabalhando. Ó. Então, aqui, eu tenho essa altura aqui de 10 centímetros. Se eu dobrar, quer dizer, se eu botar, tô com o cadeado fechado, se eu botar 20 centímetros, a largura vai dobrar também. Botei 20, 200 milímetros e vou dar Enter. Ó, imediatamente a
largura dobrou também. Ele aumentou na mesma proporção. Isso se o cadeado estiver fechado. Se eu abrir o cadeado, vou escrever aqui, vou voltar 100 milímetros, que são 10 centímetros. Dou Enter, ele vai só diminuir aquela dimensão que eu alterei, que é a altura. Então, é assim que funciona o cadeado. 200, ó, pronto. Esse aqui, eu vou alterar, o ângulo que ele está na página. Aqui eu tenho o ângulo 0. Se eu colocar aqui 90 graus, ele vai girar 90 graus. A altura virou a largura e a largura virou a altura. Posso botar 45 graus. Posso colocar 30 graus. Então, eu vou alterando. Ou eu posso alterar aqui, se eu souber quantos graus eu quero que ele gire. Ou, vocês vejam aqui, ó. Deixa eu tirar, botar 0. Pronto. Como nosso ponto de partida. Se eu tenho o retângulo sem estar selecionado, vou clicar na ferramenta seleção e clicar uma vez. Se eu clicar uma vez, eu consigo modificar os atributos dele. Se eu clicar a segunda vez, vai abrir essa caixa com essas flechinhas. E isso me permite fazer outras modificações, como se eu clicar aqui no canto, nos 4 cantos, eu vou girar a figura. Vejam ali em cima que tá mudando o ângulo, ó. Então, eu posso mudar o ângulo da figura manualmente, desculpa, manualmente, ou mudando aqui o ângulo. Voltando aqui, ó, ferramenta, voltar, ó, desfazer. Eu posso clicar aqui para desfazer a ação que eu fiz agora, ou clicar Ctrl Z, que volta também. E esse outro aqui, quando forma esse sinalzinho de igual com essas flechinhas, isso aqui eu consigo, ó, mexer, modificar ele nesse sentido aqui, ó, para lá e para cá. Distorcer o retângulo, o quadrilátero, vamos dizer assim, porque pode ser um quadrado, tá? Vou Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, tô sempre voltando, ó. Aqui eu volto, desfaço, e aqui eu refaço a ação. Desfaz e refaz. Aqui aparece uma lista de todas as ações que eu fiz com ele. Nas configurações nos permite determinar quantas ações eu quero que fique disponível. Isso a gente vai ver depois. Mas assim, eu quero voltar. Sempre que eu toco ali, ele volta uma ação. Ou refazer, vai indo e vai refazendo as ações. Tá? Agora, eu voltando aqui na ferramenta seleção, vou clicar uma vez só. Clico uma, os atributos. Clico duas vezes, a segunda vez é para girar. Esse do meio aqui, se eu mexer aqui, eu vou mudar o centro de rotação. Isso a gente vai usar em outra oportunidade também. Bom, vamos para o próximo. O que é essas dois botões aqui? Aqui eu vou espelhar horizontalmente o objeto. Aqui não vai aparecer, porque como ele é um retângulo, deixa eu botar uma elipse aqui junto. Pronto.
Vamos juntar esses dois objetos aqui. O que acontece se eu clicar aqui? Espelhar horizontalmente. Ele vira para o outro lado. Espelhar horizontalmente, volta para lá. Agora eu vou colocar aqui em cima. Como é que eu coloco aqui, ó? Não tá selecionado. Eu clico, mantenho pressionado e arrasto o mouse. Chega na posição que eu quero, eu largo. Como é que eu faço agora para selecionar tudo? Eu clico num lugar qualquer da página, arrasto e seleciono tudo. Espelhar verticalmente. Isso são dois comandos que a gente usa muito. Vou apagar e vamos continuar no quadrado aqui, no quadrilátero. E isso aqui, o que são essas 4 casinhas aqui? Aqui eu vou determinar os cantos. A mesma coisa o funcionamento do cadeado. Se eu tenho o cadeado fechado, o que eu mudar em um canto vai acontecer em todos. Cadeado aberto, eu mudo num canto, não acontece no outro. Isso aqui a gente usa muito quando a gente vai fazer um espelho de uma bolsa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem real. Eu vou fazer uma bolsa, né? E eu quero que ela tenha... Vamos pegar aqui uma folha A4, apagar. Aqui eu tô na folha A3. Vou pegar uma folha A4. Eu vou fazer uma frente de uma bolsinha, vamos supor. Na horizontal. Isso aqui a gente já viu, né? O papel na horizontal. Vou fazer um retângulo. Eu quero usar mais ou menos toda a folha A4, o tamanho de toda uma folha A4, né? Vou botar uma medida mais exata aqui, 270 de largura e 190 de altura. Vamos supor que essa seja a frente, o espelho da minha bolsinha. Eu quero que aqui na parte... Aqui, esses ângulos aqui, ó, esses cantos aqui, tenham uma curvatura de, por exemplo, um raio de 40. E aqui ter um raio de 40. Os dois de cima de 40 e os dois de baixo, por exemplo, de 20. Quero que seja assim a minha bolsinha. Pronto. Eu tenho, então, aqui a frente da bolsinha com os raios. Isso aqui funciona exatamente como se a gente estivesse fazendo no papel com aquela régua de curvas, né? Então, eu vou determinar o raio dos cantos. Agora, eu vou voltar. Posso voltar por aqui. Vou desfazer 4 vezes. Desfiz uma... Ó, 2, 3, 4. Voltei para cá. Vou fechar o cadeado e vou alterar um dos cantos. Vou botar o raio de 40 milímetros, que são 4 centímetros. Vou dar Enter. O que aconteceu? Os 4 lados ficaram iguais. Por quê? Porque eu tô com o cadeado fechado. Existe uma outra forma de eu fazer isso. Eu clico na figura, no quadrilátero e venho aqui na ferramenta Forma. Quando eu venho aqui, vocês viram, ó, quando está selecionado com a ferramenta Seleção, as bordas ficam inteiras. Quando eu clico na ferramenta Forma, olha aqui o que acontece, ela fica tracejada e ficam os pontos aqui. Se eu pegar o mouse e colocar exatamente em cima desse ponto e mexer o ponto, o que acontece? Olha lá, eu vou fazendo as curvas
dos cantos, do mesmo jeito que eu fiz colocando ali. Então, quando a gente tem dúvida e não sabe quanto quer que fique mais ou menos os cantos, dá para fazer assim, porque assim a gente já vai enxergando, já vai vendo o tamanho da curva, certo? Aqui o que que é? Isso aqui a gente já sabe. Isso aqui é a espessura da linha. A espessura da linha. Quero que o interior seja vermelho, venho aqui na barra de cores, deixa eu voltar, quero o interior vermelho, venho aqui na barra de cores e clico com o botão direito no vermelho. Quero que a linha na volta seja azul, venho no azul com o botão esquerdo, eu seleciono o preenchimento. Com o botão direito, eu seleciono a borda. Posso variar também, como nós já vimos na outra aula, como é que eu quero a borda. Se eu quero inteira, se eu quero tracejada, se eu quero com pontinhos. E eu posso também, eu mesmo, inventar e fazer como eu acho que deve ser a minha borda, certo? O que acontece aqui? Vamos supor que eu tenha perdido, agora eu rolei o mouse e lembrei disso. O que eu faço se, por exemplo, desaparece o meu desenho e eu quero trazer para cá, para eu não ter que estar clicando aqui para ajeitar? O que eu faço? Vou supor que ele tenha sumiu, pronto, sumiu. Como é que eu faço ele voltar? Eu simplesmente teclo F4. Quando eu teclo F4 aqui no teclado do computador, o que eu estou trabalhando, tudo que eu tenho na página fica encaixado na minha área de trabalho. Clico aqui e vou fazer um retângulo. Agora, tem uma outra possibilidade. Quando eu tenho um retângulo assim, eu consigo trabalhar nos cantos, mas eu não consigo fazer mais nada com ele, nenhuma outra transformação com a ferramenta curva. Eu só consigo mexer nas extremidades. Quando eu pego o retângulo, ó, tenho aqui o retângulo, e clico para transformar em curvas, para converter em curvas, pode ser aqui, esse atalho aqui, que é converter em curvas, pode ser teclando o Ctrl mais a letra Q, ou vindo em objeto, converter em curvas aqui, tanto faz. Eu converti esse objeto em curvas. Quando eu clico agora na ferramenta forma, vocês vejam que agora os cantos viraram nós. Olha lá, lembra do nosso nó? E se eu clicar aqui nesse canto e mandar converter em curvas ou transformar em curvas, olha o que eu consigo fazer com os cantos. Consigo mexer e formatar ele conforme eu queira. Aqui, quero esse canto aqui, vamos lá. Posso clicar ali ou posso clicar aqui com o botão direito e vou colocar em curvas, a mesma coisa. Ó, vou transformar em curvas. Quando eu tenho o quadrado ou o retângulo sem transformar em curvas, só assim eu posso clicar aqui que eu não consigo fazer essas modificações. Consigo mexer só o canto. Então, para fazer isso, eu tenho que converter em curvas. Certo? Outra coisa importante e que a gente usa muito, e quando eu converto em curvas funciona da mesma maneira, clicando com o botão direito,
esquerdo eu pinto o interior, clicando com o botão direito eu pinto o contorno, tá? Outra coisa, quando eu vou desenhar um quadrilátero, se eu clicar aqui no retângulo e clicar e for fazer com a tecla Ctrl pressionado, eu vou ter um quadrado perfeito. Ele sempre vai trazer um quadrado perfeito. Ó, clico com o botão esquerdo do mouse, clico a tecla Ctrl e começo a arrastar. Eu vou ter uma forma perfeita, um quadrado perfeito. Tudo isso que eu expliquei vai funcionar exatamente igual para elipse. Ó, para desenhar elipse, a mesma coisa. Eu tô só pressionando o botão esquerdo do mouse e desenhando. Se eu clicar com o Ctrl pressionado, eu vou ter uma elipse perfeita, certo? Agora, voltando aqui no botão, no quadrado de 3 pontas. Deixa eu apagar um pouco, limpar um pouco aqui da tela. Como é que funciona esse quadrado de 3 pontas? Eu não uso muito retângulo de 3 pontos. Como é que funciona? Clico, arrasto até onde eu quero que o quadrado se forme. Quero que ele tenha um lado desse tamanho, que eu risquei, solto o botão esquerdo e abro para baixo ou para cima. Quando chega no tamanho que eu quero, eu só clico novamente e ele está pronto. Mesma coisa. Com a elipse de 3 pontos, funciona do mesmo jeito. Certo? Se eu fizer com o Ctrl pressionado, eu vou ter uma elipse perfeita. O retângulo, a ferramenta retângulo de 3 pontos com o Ctrl pressionado, eu vou ter um quadrado, sempre um quadrado perfeito. Então, o Ctrl me faz ter uma figura com os 4 lados iguais, certo? Então, da ferramenta forma, quadrados, retângulos e elipses, era essa. Quero mostrar mais uma coisa aqui na elipse. Por exemplo, desenho uma elipse, aqui funciona a mesma coisa, aqui é o diâmetro, quer dizer, é a distância desse ponto até esse ponto passando no meio, né? É o diâmetro da minha circunferência. Aqui é para eu girar, aqui é a mesma coisa, espelhar horizontal e verticalmente. E esses botões aqui. Deixa eu botar aqui no centro da página, agora ficou muito longe, vou clicar F4 e vou trazer para se encaixar na página que eu estou trabalhando. Se eu clicar nesse segundo aqui, eu vou ter uma elipse em forma de torta. Se eu clicar na ferramenta forma, olha o que eu posso fazer. Aumentar, diminuir o ângulo, fazendo a torta do tamanho que eu preciso. Certo? E se eu clicar nessa opção aqui, de arco, eu vou ter somente o arco sem a parte fechada. Nesse caso aqui, a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Só que, se eu tenho o arco, vocês lembram, uma figura aberta, eu só consigo colorir
a linha, porque a figura é aberta. No momento em que eu tenho uma figura fechada, eu consigo colorir o centro. Se eu clicar na ferramenta forma, mesma coisa. Ó, vou mudando conforme eu desejar, certo? Aqui a mesma coisa. Eu acho que por enquanto é isso. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante coisa com a aula de hoje e até a próxima.